Não estamos pisando em outro planeta, muito menos visitando outra dimensão. O que os seus olhos contemplam está bem aqui, no nosso pequeno ponto azul chamado, ironicamente, de planeta Terra. Hoje, visitaremos um continente inteiro lançado ao oceano como uma arca antiga, isolada, castigada pelo sol, cercado por mares violentos e povoado por criaturas que parecem ter escapado de outro tempo. Curiosamente, isso ainda é pouco. O cenário muda completamente se caminharmos alguns quilômetros dentro do mesmo continente, pois aqui a beleza não vem sozinha. Ela sempre carrega dentes, veneno, cores, garras ou silêncio. À primeira vista, a Austrália parece um paraíso de praias douradas, ondas perfeitas para o surf e horizontes azuis. Mas por trás dessa aparência luminosa existe uma terra mais antiga, mais estranha e muito mais perigosa do que qualquer cartão postal poderia revelar. Um mundo onde mamíferos põem ovos, aves dançam como fantasmas da floresta, rãs fabricam o próprio veneno, lagartos enfrentam cobras mortais e desertos inteiros esperam pacientemente por uma única chuva para explodir em vida. Sejam bem-vindos à Austrália Selvagem. Às vezes chamada de a maior ilha da Terra, a Austrália é, na verdade, algo ainda mais impressionante. De costa a costa, ela se estende por quase 4.000 quilômetros, como uma imensa cicatriz vermelha e verde cercada por oceanos. Seu tamanho se aproxima ao dos Estados Unidos, mas a vida humana escolheu se agarrar às bordas. Cerca de 90% da população vive perto do litoral, onde a brisa do mar suaviza o calor e as cidades tentam domesticar o impossível. No interior, porém, começa outra Austrália, uma Austrália escondida, brutal, imensa, porém quase vazia. Ali, o mapa deixa de ser uma promessa e se torna um desafio. Florestas tropicais úmidas surgem como catedrais verdes. Montanhas recebem neve em silêncio. Matas secas se espalham sob o cheiro forte do eucalipto. Áreas úmidas gigantes atraem multidões de aves. Recifes tropicais brilham sob águas quentes. E no centro de tudo, o deserto espera, vasto, vermelho e impiedoso. Sobre uma pedra, um lagarto barbudo permanece imóvel, escamoso, frio, quase petrificado. Durante a noite, seu corpo perdeu calor, seus músculos ainda obedecem lentamente. Mas o sol australiano não demora a despertar seus pequenos habitantes de sangue frio. Pouco a pouco, a energia volta, a pele esquenta, os olhos se abrem, o deserto começa a respirar. Mas naquele chão vermelho, ninguém desperta sozinho. Entre arbustos secos e sombras curtas, uma cobra marrom oriental desliza como uma linha viva de perigo. Ela não precisa de muito para ser perigosa. Seu poder está concentrado na precisão de ataque. É considerada uma das cobras mais venenosas do planeta e carrega uma reputação sombria. É responsável por grande parte das mortes por picadas de cobra na Austrália. Nessa manhã, ela procura alimento. E o lagarto barbudo, aquecido demais para parecer morto, mas lento demais para estar seguro, entra no alcance do predador e vira esse alimento. Mas na Austrália, até o caçador pode virar presa. Das pedras surge uma sombra maior, um perentie, o varano gigante, um dos maiores lagartos do continente,
primo distante do dragão de Komodo, com cerca de 2,5 metros da cabeça à cauda. Suas garras são punhais e sua boca carrega veneno suficiente para transformar uma mordida em sentença. A cobra, que segundos antes era a ameaça, agora precisa escapar para sobreviver. Afinal, aqui sobreviver não é vencer todas as batalhas, é saber quais batalhas não valem o sangue. Esse é o Outback, o grande interior australiano, um lugar que parece feito de distância, silêncio e calor. São milhões de quilômetros quadrados onde a presença humana se dissolve e a paisagem assume o controle. No centro vermelho, o Uluru se ergue acima da planície como um altar antigo. Visto de longe, parece uma montanha solitária, mas é apenas a parte visível de uma história subterrânea muito maior. Uma cadeia de rochas enterradas sob a areia, tempo e vento. Ao redor, a vida existe no limite. A água é rara, por isso, quando aparece, torna-se sagrada. Um pequeno fio d'água pode transformar o deserto em ponto de encontro. Cangurus vermelhos se aproximam com cautela. Galás coloridos observam o ambiente. Um emu atravessa a poeira marcando o horizonte com sua presença. E há algo profundamente comovente nessa espécie. O pai é o guardião. Entre os emus é o macho que cria a ninhada. Ele guia, protege, vigia. No deserto, a paternidade não é ternura tranquila, é resistência sob o sol. Grande parte desse interior recebe pouca chuva, mas quando ela finalmente chega, não cai apenas água. Cai uma ordem secreta que desperta tudo. Poças se formam, sementes invisíveis respondem, insetos emergem. E de algum modo misterioso, milhares e milhares de periquitos australianos parecem sentir o chamado. Eles chegam em nuvens vivas. O céu se enche de cores vibrantes. Centenas, às vezes milhares de pequenos corpos giram como um organismo único, formando massas ondulantes que lembram cardumes no ar. Não é beleza por acaso, é estratégia. A multidão confunde predadores, dilui o risco, transforma cada indivíduo em parte de uma tempestade. Mas toda concentração de vida atrai caçadores. Milhafres pretos e falcões assobiadores surgem sobre o caos. Eles mergulham com as garras abertas, cortando o bando como lâminas atravessando o tecido. Alguns ataques falham, outros encontram carne, pena e desespero. No chão, os feridos não duram muito. Formigas necrófagas encontram o corpo e começam a desmontá-lo pedaço por pedaço. Para nós, uma ave morta é uma tragédia pequena, para elas, é uma montanha de alimento. A maioria das formigas vivem no subsolo, vindo à superfície somente para abastecer a despensa. Mas o subsolo também tem seus invasores. É o caso da equidna, que surge como uma relíquia ambulante. Ela não vive debaixo da terra, mas é uma escavadora nata, que invade esse espaço para se alimentar. Parece uma mistura impossível de ouriço, tamanduá e animal pré-histórico, e de certo modo é exatamente isso. Um mamífero antigo, quase inalterado desde tempos remotos. E como seus ancestrais distantes, ela põe ovos. Pouquíssimos mamíferos no planeta ainda fazem isso, e a Austrália guarda esses sobreviventes como se fossem documentos vivos de uma era perdida. Com garras fortes e ombros musculosos para o seu tamanho, a equidna rasga ninhos de formiga e cupins. Seu bico sensível procura movimento. Sua língua longa, rápida, pegajosa dispara muitas vezes por minuto, recolhendo insetos como se varresse o chão da vida microscópica.
O deserto não oferece muito, mas oferece formigas, e para um equidna, isso basta. A muitos quilômetros dali, o nordeste da Austrália parece pertencer a outro planeta. O vermelho do interior dá lugar ao verde profundo. A floresta tropical fecha o céu. Riachos correm entre raízes, pedras e sombras. A umidade muda tudo, o som muda, o cheiro muda, a própria luz parece entrar com cautela. É ali que vive uma das criaturas mais estranhas já observadas pelo ser humano, o ornitorrinco. Quando os primeiros espécimes chegaram aos cientistas europeus, muitos pensaram que fosse fraude. Um bico de pato costurado ao corpo de um castor. Uma brincadeira maliciosa de taxidermistas. Mas o ornitorrinco é real. Ele nada com olhos fechados, guiado não pela visão, mas por um sexto sentido elétrico. Seu bico contém dezenas de milhares de receptores capazes de captar os minúsculos impulsos produzidos por presas escondidas na lama. Vermes, larvas, pequenos crustáceos, lagostins de água doce. Como se isso não bastasse, o macho ainda possui esporões venenosos nas patas traseiras, um verdadeiro alienígena aquático. Nas águas do norte, um predador maior ronda como uma memória jurássica, o crocodilo de água salgada. Ele é o maior réptil vivo da Terra. Pode atravessar rios, estuários, praias e até trechos de oceano. Carrega uma das mordidas mais poderosas do mundo animal. Para ele, quase tudo pode virar alimento, inclusive seres humanos. Ataques de crocodilo de água salgada na Austrália já fizeram parte do cotidiano das pessoas, até que a conscientização de colocar placas indicando a possível existência desse animal em praia e mangues fizeram que esses confrontos fatais diminuíssem expressivamente. No chão da floresta, a Austrália continua sua coleção de absurdos. A ave lira soberba limpa o chão buscando por alimento. Sua cauda de penas desenhadas perfeitamente colocam esse pássaro como sagrado para povos originários. Seu canto alimenta o misticismo, pois ele não canta apenas sua própria voz, ele rouba o mundo ao redor imitando outras aves e sons da floresta. Na Austrália, até o canto pode ser uma forma de ilusão. Entre as sombras da floresta tropical, outra criatura patrulha o chão como um dinossauro que recusou-se a desaparecer. O casuar, grande, pesado, de pescoço azul intenso e olhar severo, ele parece carregar no corpo a lembrança de uma linhagem antiga. Não voa, porque não precisa. Suas pernas são poderosas e suas garras podem abrir ferimentos terríveis. Por isso, muitas vezes é chamado de uma das aves mais perigosas do mundo. Mas o casuar não é apenas ameaça. Ele é o jardineiro da floresta. Ao comer frutos e espalhar sementes, ajuda a manter viva a mata que o abriga. Mesmo os animais mais intimidadores podem carregar sem saber o futuro de um ecossistema inteiro. A floresta, porém, não domina toda a Austrália. Grande parte do continente é coberta pelo bush, o matagal seco, onde o eucalipto se ergue como um símbolo nacional. Existem centenas de espécies dessas árvores adaptadas ao fogo, ao calor e à escassez. O perfume forte de suas folhas vem do óleo de cineol, uma substância poderosa, antibacteriana, antisséptica e antifúngica. Para as árvores, é defesa. Para muitos povos aborígenes, foi medicina durante milhares de anos. Porém, para insetos e herbívoros, é veneno. Quase nada consegue viver comendo eucalipto. Quase nada, exceto o koala. De longe, ele parece um brinquedo macio, uma pequena escultura de ternura pendurada nos galhos. De perto, é um especialista armado. Suas mãos têm 2 polegares opositores, perfeitos para agarrar troncos e puxar folhas.
Dentro do seu corpo, um intestino especializado abriga bactérias capazes de neutralizar parte das toxinas do eucalipto. Mesmo assim, essa dieta é pobre, fibrosa e difícil. O koala come muito, mas extrai pouco, por isso dorme tanto, até 18 horas por dia. Mas as árvores de eucalipto abrigam muito mais do que koalas. Durante o dia, pequenos pássaros sociais defendem ninhos escondidos. À noite, o bush se transforma. Morcegos frugívoros chegam em massa, atraídos por néctar e frutas. Petauros planam entre as árvores como sombras com membranas. Pequenos marsupiais perfuram a casca e bebem a seiva doce que escorre como energia líquida. A madrugada vira uma cidade suspensa. Quando o sol retorna, os festeiros recuam, e então, além das matas, surgem as rochas. Esse continente também é um museu geológico a céu aberto. Nas cordilheiras Flinders, a terra parece ter sido dobrada por mãos gigantescas. Montanhas antigas se estendem por centenas de quilômetros, interrompendo a linha reta do bush. Em Wilpena Pound, a paisagem forma uma estrutura tão estranha que parece cratera de vulcão. Mas não nasceu do fogo, nasceu da compressão, da dobra, da paciência brutal da crosta terrestre. Mais ao sudeste, os Alpes australianos revelam uma face inesperada do continente. Para muitos, a Austrália é sol, praia e calor, mas suas montanhas recebem neve abundante e abrigam criaturas adaptadas ao frio. Entre musgos, água gelada e gramíneas, vive uma pequena joia ameaçada, a rã corrobore. Listrada de preto e amarelo, ela anuncia perigo com o próprio corpo. Ao contrário de muitos anfíbios venenosos que obtêm toxinas pela alimentação, essa rã produz seu próprio veneno. Pequena, rara, exigente, ela precisa de condições quase perfeitas para existir e por isso está à beira do desaparecimento. Restam poucos indivíduos na natureza. Ainda assim, ela resiste ao inverno, à altitude, à fragilidade de um mundo em mudança. Em um continente de gigantes, às vezes, a criatura mais impressionante cabe na palma da mão. A oeste, no deserto, os Pinnacles se erguem como um exército silencioso. Torres de calcário e areia fossilizada aparecem no meio da planície, formadas por conchas antigas, vento, chuva, raízes e tempo. O mar, mesmo distante, deixou sua assinatura no interior. Na costa sul, as ondas chegam com a força fria das tempestades vindas da Antártida. Dia após dia golpeiam a pedra, século após século, esculpem pilares monumentais. Esse local é chamado de 12 Apóstolos. O nome falava de 12 figuras erguidas sobre o mar, mas o oceano não respeita nomes. Uma a uma, as colunas caem. Restam menos do que antes, e um dia restarão ainda menos. A Austrália ensina que até a pedra é temporária. Seu litoral se estende por dezenas de milhares de quilômetros, tocado pelo Índico a oeste, pelo Pacífico ao leste e pelo Oceano Austral ao sul. No nordeste, a grande barreira de corais se prolonga por mais de 2.000 quilômetros, como uma cidade submersa construída por pequenos organismos ao longo de eras. No sul, as águas frias trazem nutrientes, peixes se acumulam, pelicanos trabalham em grupo, empurrando cardumes para armadilhas vivas feitas de bicos enormes e coordenação silenciosa. Da superfície ao deserto, da floresta ao recife, tudo parece conectado por uma única regra. A vida encontra uma maneira de prevalecer, mas nunca de forma fácil, sempre no auge de sua potência. Essas terras preservaram relíquias e inventou monstros que formam a identidade de todo um continente. A Austrália é estranha porque foi isolada. É perigosa porque precisou ser. É bela
porque cada forma de vida ali carrega uma solução inesperada para sobreviver ao calor, ao veneno, ao frio, ao mar e ao tempo. Ela não é apenas um lugar de animais curiosos, mas sim a prova de que a natureza possui um só objetivo: continuar. Deixe seu like e se inscreva nesse canal. É de graça e ainda nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!